Olá, gente, tudo bom? Sou Alexandre, seu professor de Sociologia. A gente está trabalhando nesse PET 6 do primeiro ano, alguns clássicos, e entre eles a gente vai falar sobre Émile Durkheim. Durkheim é um clássico da Sociologia porque ele foi muito importante para a constituição dessa ciência, né? E sempre que a gente traz um pouco desses clássicos, é para entender conceitos e, no primeiro ano, esse é normalmente o autor que a gente costuma trazer, ok? Bom, Émile Durkheim é um clássico porque, bom, ele produziu as coisas dele há muito tempo atrás, ele nasceu em 1858, quando foi em 1895 ele publicou um livro muito importante para a sociologia que se chama As Regras do Método Sociológico, e ele criou o primeiro departamento, ele criou a primeira cadeira de sociologia dentro de uma universidade francesa, então ele foi o primeiro professor de sociologia. Toda vez que a gente fala de clássicos, a gente tem que entender qual que é o contexto da produção, né? Então, Durkheim vivia numa época, né, muito tempo atrás, em que a sociedade estava mudando demais. Então, tinha rápidas transformações acontecendo. A gente pode citar, por exemplo, o capitalismo cada vez mais forte, a Revolução Industrial, as pessoas saindo, né, da zona rural e começando a se apinhar, né, a acumular dentro das cidades, ou seja, muita coisa ali estava acontecendo. E ele tentou, então, estudar o corpo social. Ele falou, a gente precisa de uma ciência que estude a sociedade, que estude essas transformações. A gente precisa entender essas transformações, quais são as causas, quais são as consequências. Mas como que a gente faz isso? Bom, ele lançou esse livro, né, As Regras do Método Sociológico, e aí ele vai fazer algumas definições. Primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte, a gente precisa de um objeto específico. A gente não tem como tentar entender a sociedade como um todo, né? A gente precisa de um objeto de estudo, a gente precisa escolher um fenômeno, um evento, um grupo social. Aqui então a gente vê ele começar a se afastar o quê? Da filosofia. A gente precisa escolher o que a gente vai estudar. E a gente precisa de um certo distanciamento. Para que a gente precisa de um distanciamento? Para que aqueles eventos, aqueles fenômenos não impactem o observador, não impacte quem está analisando, quem está produzindo o conhecimento científico. Então, para quê? Para que a gente possa ter para que a gente possa ter neutralidade a produzir esse material, esse conhecimento. A gente se afasta para ser mais objetivo e para ser mais neutro também. Gente, é uma coisa mais ou menos assim. Quando a gente assiste filme de super-herói, filme de ação, a gente vê muitas vezes, né, a pessoa está procurando uma fórmula para cura, um remédio, alguma coisa, ele pega e injeta nele mesmo, e aí ele vai ver quais são as reações que estão acontecendo. Não, não é assim. A gente sabe que não é assim que se faz ciência de verdade. Existe um grupo que você vai aplicar determinado medicamento, determinada substância, vai fazer todas as anotações ali, vai procurar entender de uma maneira neutra, afastada, o que está acontecendo. A mesma coisa serve também com a sociologia. E é preciso ter tudo muito bem anotadinho, tudo muito bem explicado, exatamente qual foi o método que você utilizou, para quê? Para que você possa utilizar essa última opção aqui, que é a opção da replicagem, ou seja, se você produziu um conhecimento, você fez um estudo, esse estudo ele pode ser replicado por outras pessoas e o resultado tem que dar o quê? Exatamente o mesmo, ok? Bom, ele vai dizer, né, que é preciso sentir a necessidade da experiência, da observação, ou seja, a necessidade de sair de nós próprios para a gente conseguir entender o mundo, entender como que são as coisas, como elas funcionam. Então ele está dizendo o seguinte, a gente precisa se afastar, sair de nós mesmos, abandonar os nossos preconceitos, abandonar o nosso senso comum, para a gente olhar para o outro, olhar para os eventos que acontecem na sociedade e procurar realmente entender. Bom, e o que é a sociologia, então? O que a ciência social vai estudar? Da mesma forma que um químico vai estudar as composições químicas, o físico vai estudar o movimento dos corpos, a biologia vai estudar as células e por aí vai, na sociologia a gente vai estudar fatos sociais. O que vem a ser fato social? Bom, imagina o seguinte, para Durkheim,
é como se todas as coisas que acontecem no mundo, todas as nossas ações, de uma forma ou de outra, tivesse uma força externa e que atua sobre a gente e que faz com que a gente haja de determinada forma, não haja de determinada forma também. Essa força externa é que faz com que que a gente haja, que a gente sinta, que a gente deseja, a maneira da gente se vestir, a maneira das coisas que a gente gosta, até a nossa religião. Tudo tem uma forma externa, uma força externa com poder de coerção, ou seja, nos impele a fazer determinadas coisas, nos impede de fazer outras coisas. Um exemplo claro disso aí. Ele está dizendo o seguinte: é impossível que as pessoas tomem essas ações coincidentes simplesmente porque param para pensar em fazer e todo mundo faz a mesma coisa. Como, por exemplo, ir para a escola. Será que todo mundo acorda às 5, 6 horas da manhã e pensa assim, o que eu vou fazer hoje? E entre uma dessas coisas fala assim, eu vou para a escola? Ou será que existe uma força externa com poder de coerção que faz com que as pessoas vão até a escola? Vamos dar uma analisada nisso. Por exemplo, qual que é a primeira força de coerção se você decide não ir na escola? Provavelmente teu pai e tua mãe vão começar a te chamar de vagabundo, vão começar a gritar com você, vão te empurrar para a escola. Essa é uma das forças de coerção, mas existem outras. Você vai perceber, por exemplo, que se você não tirar o diploma do ensino médio, você não vai conseguir o quê? Um bom emprego, um emprego razoável. Então você sabe que você precisa desse diploma porque o mercado de trabalho atua e faz essa força de coerção sobre você. Mas você sabe mais ainda, você sabe que você precisa ir para a escola para tirar o diploma e precisa também ter um conhecimento mínimo básico para que você possa, por exemplo, prestar um concurso, fazer fazer o Enem, conseguir entrar na faculdade que você quer, escolher a profissão que você quer. Sem esse diploma e sem esse conhecimento mínimo, você não consegue isso. Então você sabe que tem outras forças aí atuando sobre você e que te impele, que faz com que você vá na escola. O poder de coerção aí são inúmeros, né? Bom, isso também vai acontecer com relação às músicas, à religião. Tanto é que, olha aqui, eu trouxe um gráfico, na verdade é um diagrama que mostra as religiões, inúmeras religiões. São tantas religiões aqui, religiões e filosofias, tá, gente? São tantas religiões e filosofias que até eu que estou perto aqui não consigo ler todas elas, mas são inúmeras. Será que as pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, mais de 90% delas, elas são cristãs? Será que isso é fruto de uma coincidência? Cada um decidiu por isso? Será que cada um procurou saber quais são todas as religiões que existem e aí procuram fazer a escolha pessoal? Ou será que existe uma força aí atuando? Por que aqui no Brasil 90% é cristão? Porque na Índia não são. São outras religiões. No Japão, outras. Na China, outras. Para ele, então, a religião é mais do que um sistema de ideias. Ela também é, antes de tudo, um sistema de força. E é justamente esse sistema de força que Durkheim vai dizer que a gente precisa estudar. Essas forças que atuam sobre nós. Bom, ele vai dizer que uma dessas forças muito grandes é a educação. É através da educação que a gente aprende a falar, que a gente aprende a se vestir, que a gente aprende a conversar. A circulação de pessoas, a circulação de mercadorias, os dogmas religiosos, as leis que a gente cria, tudo isso a gente aprende num processo educativo, que acontece quando? Desde o momento que a gente nasce. Desde o momento que a gente nasce, a gente está todo o tempo dentro desse processo educativo. Todas as nossas relações que nós temos com as pessoas, as relações sociais diárias, relações cotidianas, é um processo educativo. E isso se dá desde o momento que a gente nasce e a todo tempo, que a gente às vezes nem percebe. Aliás, na maioria das vezes a gente não percebe que a gente está dentro desse processo educativo. Tanto é que a gente não percebe que a gente internaliza, a gente naturaliza. O que isso quer dizer? Que a gente começa a achar aquilo como algo absolutamente natural. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Bom,
Quando a gente fala em educação, a gente não está falando somente da educação escolar, a gente está falando da educação escolar, mas antes de tudo, das inúmeras outras relações que nós temos que nos educam. Por exemplo, a relação que nós temos com os nossos amigos, a gente aprende a se relacionar ali, a gente aprende coisas, aprende e desaprende, né? Nos livros, a gente também aprende. Quando você assiste um vídeo no YouTube, existe um processo de aprendizado ali. Os filmes que a gente vê no cinema, os filmes que a gente vê na televisão, também faz parte, né, desse processo educativo. As conversas que nós temos, né, nos grupos de discussão, isso também leva a um aprendizado. Então, o sistema que faz com que a gente seja educado socialmente acontece o tempo todo. Por isso a gente naturaliza. E a gente naturaliza tanto que a gente nem percebe, né, como que essa coisa se dá. Então, para Durkheim, é extremamente importante o quê? Essa questão dos costumes. Vamos ver o que ele vai falar. Quando os costumes são suficientes, as leis são desnecessárias. Quando os costumes são insuficientes, é impossível fazer respeitar a lei. Para Durkheim, então, a centralidade das nossas ações está nessa força dos costumes, nessa força das regras morais, e não na letra da lei escrita ali. Na verdade, a letra da lei, a lei escrita pelos homens ali, ela nada mais é do que um reflexo dessas regras morais que já existem no nosso meio, no nosso convívio, nas nossas relações. Bom, então, para ele, é extremamente importante o quê? As regras morais. Vamos dar uma olhadinha nela. Bom, regra moral, ela se dá, então, no meio das nossas relações. Vamos pegar uma regra moral que ela é simples para a gente conseguir entender. Roubar é errado. Essa é uma regra moral. Acho que é uma regra moral, inclusive, universal. Veja bem, ela é coercitiva. Por quê? Como regra moral, a gente sabe que se a gente desconsiderá-la, se a gente roubar, a gente vai sofrer uma série de consequências. Como, por exemplo, eu posso ser preso pela polícia, eu posso ser pego por populares e, de repente, eu sofrer uma violência, né, física ali na hora. Eu posso ser visto e posso passar uma vergonha muito grande. Então, ela é uma regra que faz com que eu haja de determinada forma e quando tem uma possibilidade, eu não haja daquela forma, eu não vá roubar. Então ela é coercitiva, ela me obriga a ter determinadas ações ou deixar de fazer determinadas ações. E olha só, mesmo ela sendo coercitiva, de uma maneira geral, todas as regras morais são coercitivas, elas são o quê? Desejáveis. Mas como assim? Ela me obriga e mesmo assim eu desejo? Sim. A partir do momento que eu percebo que, olha, se eu esquecer minha carteira nessa mesa aqui e sair e voltar meia hora depois e ela continuar ali, olha que legal isso. Isso está me dando o quê? Uma vantagem. Se todo mundo pensar e agir da mesma forma que aquela regra moral, eu vou ver que ela me traz vantagem. Eu vou sair dali, esquecer meu celular, quando voltar uma hora depois, meu celular vai estar exatamente no mesmo lugar. É isso que eu desejo. Essa regra moral, ela me traz o quê? Uma vantagem. Então, a partir do momento que eu vejo essa vantagem, o que eu vou fazer? Eu vou partilhar essa regra moral. Com quem? Com meus amigos, com minhas amigas, meus colegas de trabalho, com meus irmãos mais novos, com os meus filhos, os meus netos, e por aí vai. Essas regras morais, as regras morais é que são fundamentais e que atuam, inclusive, na forma com que a gente age. Então, esse é um objeto de estudo, né? É um fato social que a gente vai sempre estudar na sociologia. Então, para Durkheim, é extremamente importante a noção da coletividade e não o indivíduo. O que ele vai procurar entender, então, é quais são as forças coletivas que atuam sobre o indivíduo. Olha lá, ele vai dizer o seguinte: os fenômenos que constituem a sociedade têm origem na coletividade, não em cada um dos seus participantes. Bom, isso é extremamente importante, é fundamental para ele, tanto é que é uma frase
uma frase de Durkheim, que ajuda a entender um pouquinho isso. Ele vai dizer o seguinte: o nosso egoísmo, ou seja, aquilo que nós achamos que é extremamente íntimo nosso, ele é, em grande parte, produto da sociedade. Como assim que o meu egoísmo é produto da sociedade? Bom, ele vai trazer o seguinte, a questão da consciência coletiva e a consciência individual. Todo mundo tem a sua consciência, todo mundo pensa por si. É o que ele vai dizer de consciência individual. Mas olha só, antes de você nascer, o mundo já existia antes. As regras morais já existiam antes. As forças, né, que atuam sobre os indivíduos já existiam antes de você nascer. Então nós temos, antes da sua consciência, nós temos uma consciência coletiva que já existia e que ela é que vai fazer uma força muito grande sobre você, sobre os indivíduos. Esse movimento aqui da consciência coletiva é muito forte sobre a consciência individual, sobre a maneira de você pensar, a maneira de você agir, a maneira de você desejar as coisas que você quer. Então, ao contrário, esse movimento aqui é extremamente fraco. Ok? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui nessa frase, que ele vai dizer o seguinte: olha, a criança deve exercitar-se a reconhecer a autoridade na palavra do educador e a submeter-se ao seu ascendente. É por meio dessa condição que saberá mais tarde encontrá-la na sua consciência e aí se conformar com ela. Vamos dar uma olhadinha nessa frase aqui, com mais calma. Bom, a primeira coisa, a criança deve exercer-se a reconhecer a autoridade. O que ele está falando com relação a essa autoridade? O poder de coerção. A autoridade, ela coage a gente a agir ou não de determinada forma. Na palavra de educador, educador não é o professor, educador é qualquer pessoa que esteja nesse processo relacional com você, que você acaba aprendendo. A submeter-se ao seu ascendente, ou seja, as regras morais que existem antes de você, aqui embaixo. E encontrá-la na sua consciência, ou seja, vai estar dentro de você, você vai ser educado para isso. E a se conformar com ela. Ou seja, a partir do momento que você se conforma com essa consciência, com essas regras morais, você o quê? Naturaliza. Todas as suas ações, de uma forma ou de outra, veio de cima, veio do coletivo, e você muitas vezes acha que é uma decisão sua. Bom, então aqui eu faço uma pergunta para você, né? As coisas que você pensa, que você gosta, que você concorda, que você discorda, as coisas que você deseja. Será que isso define você, a sua essência? Ou será que você é uma espécie de uma fotocópia, né? Uma pequena parte muito ínfima de um livro escrito antes de você? Como que a gente vai responder isso observando a teoria de Durkheim? Lembrando que para ele, então, existem forças que atuam sobre a gente e que a gente nem percebe. Que a consciência coletiva é que vai formar a nossa consciência individual. Que essas ações que já foram tomadas antes de você, essas regras morais que já existem antes de você, é que vão atuar sobre as suas ações. É uma pergunta retórica, você pode pensar sobre isso. Ok? Será que realmente existe uma essência minha? Esse sou só eu ou estou sobre determinada influência? Então, gente, eu queria fazer um convite para vocês. Nas aulas de sexta-feira, assistem também. As aulas de sexta-feira estão orientadas para o Enem, mas assistam também às aulas de sexta-feira. A gente fala sobre numa dessas aulas, nesse PET de sexta-feira, a gente fala sobre Émile Durkheim e a gente vai falar sobre outros conceitos dele, ok? Dá uma entrada lá para você conhecer um pouquinho mais desse autor aí, ok? Valeu, gente. Obrigado.